Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro aqui na semana, tudo compiladinho, pra você que não tem tempo a perder, aquele programa pra você que tem a semana corrida, já assiste aqui, já vê aquilo que importa, já ignora aquilo que não importa e se mantém informado com uma pitadinha de bom humor, cada vez menos bom humor, né, porque o mercado tá cada vez mais complicado. Antes de mais nada, que é um sardinha raiz, já deixa o like na confiança, né, negócio legal, padrão, quem não é sardinha raiz, você nem entendeu o que eu tô falando, então não precisa fazer nada, fica quieto, assiste o programa legal, tô vendo pela televisão, já não dá like, pô. Seja esse babaca que não dá like nas coisas. E a gente vai começar aqui, semana mais curta, feriado de Páscoa, né? Tô gravando na quinta-feira, trabalho aqui tá pegado. Estúdio diferente. Por favor, sem marcas aqui. Sem marcas, né? Pra não ter propaganda. Inclusive essa cerveja gelada, que é a Heineken, marca brasileira aqui, que veio direto da Holanda. Beba com moderação. Estamos aqui em clima sério, não estamos pronto pra feriado. Aqui a gente não descansa, né? Você sabe. Hoje o programa tá sensacional. A gente já começa diretão aqui do nosso não mais combalido índice Bovespa, que fechou a semana aí valendo 129.650 pontos, né? Interessante. O que você acha disso, Ricardo? Comentarista Ricardo. Acho maravilhoso. Comentário patrocinado por Heineken, a cerveja do verão. Para com isso. 1,14% de alta, interessante. E IFIX, 2,24% de alta. O que se deve essa alta do IFIX aí, Ricardo Delas? Ué, se deve à alta dos fundos imobiliários. Então é isso. Comentários sempre lúcidos aqui com ele, né? O S&P 500 fechou a semana com 1,48% de queda, Nasdaq 2,56% de queda, dólar 1,02% de queda, Bitcoin 0,31% de queda, Ethereum 3,32% de queda. Talvez o problema do Ibovespa é esse, né? Ele é contra fluxo. Quando tudo cai, ele sobe. É basicamente isso. E é claro que a notícia mais importante da semana, que tá mexendo demais aí com o coraçãozinho do mercado financeiro, é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que agora ganhou proporções inimagináveis e extremamente perigosas, principalmente para os Estados Unidos aí. Depois daquela queda de braço ali entre o Trump e o Xi Jinping, que foram subindo as tarifas de importação um do outro até chegar em 125% e agora passou, na verdade. Vários movimentos aqui estratégicos acontecendo ao longo da semana. O Trump já tinha dado um passo para trás e aí ele encontrou a parede, né? E foi suspendido os impostos ali sobre celulares, computadores e semicondutores para beneficiar a Apple. É claro que não tem nada de guerra comercial que impeça o Trump aqui de estar beneficiando os amigos dele. Depois também deu uma trégua para os carros e peças automotivas importadas. Não que ele conheça alguém que importa carro, peças automotivas também. Isso aí também é uma ilação, né? Aí parecia que os dois países estavam começando a falar mais abertamente sobre um possível acordo. Parece que estava rolando um abraço coletivo. Tava me sentindo basicamente num clube de veganos, mas a China acabou dando uma cartada que pouca gente esperava. O Xi Jinping decidiu suspender aí a venda das tais terras raras para os Estados Unidos e essa é uma jogada muito forte porque a China domina 90% do mercado de terras raras no mundo inteiro e a gente demonstrou nesse vídeo, não sei onde está o vídeo, que esses materiais são essenciais para a produção de celulares, computadores, servidores de inteligência artificial, baterias de carros elétricos, até mísseis e caças americanos. Ou seja, boa parte da indústria militar, de energia, de tecnologia, de vidro, tudo quanto é coisa, depende dessas matérias-primas que vêm diretamente da China. Assim como quase todo o resto dos Estados Unidos, que vem diretamente da China. Assim como quase todo o resto daquilo que tem no Brasil, que também vem diretamente da China. Como resposta, o Donald Trump endureceu as regras já moles para a exportação de chips para computadores e smartphones fabricados nos Estados Unidos. Isso causou um banho de sangue aí nas ações de empresas que fabricam esses processadores. A Nvidia, né, grande empresa interessante, que não por acaso tem um rapaz que parece de origem chinesa como CEO, que tinha acabado de anunciar uma parceria para investir até $500 bilhão em infraestrutura de IA nos Estados Unidos, disse que pode ter uma perda de receita de mais de $5 bilhões sem a venda para a China. Isso é quase 10% do faturamento total da empresa. E a concorrente AMD calcula perdas de $800 milhões. As ações da AMD caíram forte e a Intel e a Nvidia chegaram a derreter mais de 11% no meio da semana. E tudo isso fez o Nasdaq mergulhar 6%. Depois o índice se recuperou. E aí, para botar mais lenha nessa fogueira, que o que mais tem é gente botando lenha, né? O Brasil mesmo é um dos que bota lenha. O governo Trump divulgou um documento mostrando que as tarifas de importação dos produtos chineses poderiam chegar a 245%, já nem faz sentido ficar divulgando isso porque não muda mais nada, porque ninguém mais vai importar nesse valor. Depois, o próprio governo tentou ser mais ponderado e disse que considera outras taxas que vinham sendo aplicadas desde 2018. O fato é que a China realmente não parece que vai dar o braço a torcer e inclusive também suspendeu a compra de aviões fabricados pela Boeing, que é americana, o que fez bem para as ações da francesa Airbus e para a nossa Embraer, que ganhou elogios do Ministério Exterior da China. Salva de palma para a Embraer. É o pau que tora no mundo é esse, né? Desde que Santos Dumont fez o avião, isso aqui é uma potência. Vamos colocar a foto do Santos Dumont aqui em homenagem? E o Saint-Exupéry do outro lado, pra mexer com os franceses também. Dá esse parabéns. Sabe quem é o Saint-Exupéry?
Não. Saint-Exupéry é o escritor do Pequeno Príncipe, se não me engano. Agora, você pergunta pra mim, o que tem a ver o Saint-Exupéry com avião? Fala pra mim. O que tem a ver o Saint-Exupéry com avião? O Saint-Exupéry teve a ideia de escrever o Pequeno Príncipe enquanto ele sobrevoava. Porque ele viu as coisas pequenininhas e tal, e pensou no Pequeno Príncipe sentado naquele planeta. É sério, Saint-Exupéry, grande Saint-Exupéry. Sabia que eu tenho uma carta que foi escrita pelo próprio Saint-Exupéry? Não sei o que tá escrito, porque eu não falo francês, mas que foi ele que escreveu, acho que foi. Eu comprei e me disseram isso. Logo depois da notícia aí, então, né, e do elogio do Ministério do Exterior da China, as ações da Embraer subiram 3,5% na semana. Daqui a pouco eu vou te mostrar aí por que essa guerra comercial tem favorecido fortemente o Brasil e quais são as ações que mais estão ganhando com tudo isso, né? E tem muitas ações interessantes. Como a gente disse na aula de segunda-feira da UVP, a gente está falando sobre empresas internacionais que iam se beneficiar e tal, a gente mostrou como que você encontra as empresas que dentro desse noticiário todo, elas podem se beneficiar. Quer fazer parte disso? Quer ter esse acesso? auvp.com.br, pausa esse vídeo. O que é a UVP, se não um grande giro da bolsa, né? Só que com conteúdo de verdade, porque aqui é mais groselha, tem um espaço aqui pra piada. Então vai lá, preenche o questionário. Lembrando, entrou na UVP, não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Inclusive, esse cenário que você tá é diferente, né? Esse não, esse é o cenário da UVP. É que mais caro, você percebeu que tem mais orçamento, né? Raul, por que tem mais orçamento na UVP? Cara, não sei. Isso aqui acontece, é basicamente assim, a gente não entende. É uma coisa que o Cazé, que toma essas decisões, e o Ricardo, eles dizem que a pessoa que paga mais tem que receber uma qualidade superior. É porque ela tá pagando, pelo menos, né? E voltando a falar das tarifas do Donald Trump, que não afetou a UVP ainda, como isso tem impactado os mercados, a gente tem um cenário ainda de muita incerteza, porque o maior risco disso tudo é os Estados Unidos enfrentarem uma estagflação, que é o pior dos cenários em qualquer mundo. Inflação e recessão econômica. Pode ser aqui na Terra, pode ser em Júpiter, qualquer lugar isso aqui é péssimo, tá? E aí o dilema do Banco Central americano agora é exatamente esse, né? Saber como lidar com a possível alta da inflação por causa das tarifas recíprocas, que esse nome ainda serve, e ao mesmo tempo evitar uma desaceleração da atividade econômica. Isso, inclusive, tem feito o presidente do Fed, né, o Federal Reserve, entrar em rota de colisão com o governo. Ele disse nessa semana que ainda não sabe o tamanho do impacto das tarifas, mas que elas vão afetar os empregos e podem causar um aumento generalizado nos preços. É claro que isso vai obrigar o Fed a interromper o ciclo de corte e voltar a subir os juros. Por isso, pelo menos por enquanto, o Powell disse que não tem pressa para fazer novos cortes na taxa. E aí o Trump ficou chateadinho, puto. Disse que o presidente do Fed é atrasado, tá sempre errado e precisa ser substituído com urgência. Trump cada vez mais parecido com um cara que eu conheço. A grande diferença entre os dois é a diferença pequena, assim, uma coisa minúscula, sabe? A diferença entre os dois tem ficado cada vez menor. Um dos diretores mais influentes do Fed, o Christopher Waller, tem defendido o corte dos juros, mas ele acredita que o efeito das tarifas pode ser transitório quando a gente fala de inflação, mas muito prolongado pensando na queda da atividade econômica. O Christopher Waller tá mais ou menos igual eu, né? Pode ser que o efeito seja curto, mas também pode ser que seja longo também e prolongado. Ou seja, uma previsão bem preocupante para a economia, porque uma recessão forte nos Estados Unidos com certeza vai afetar o mundo inteiro, inclusive a própria China, que vem tentando se recuperar há muito tempo. A gente teve números animadores no primeiro trimestre, com melhora no PIB, da produção industrial, do varejo, setor imobiliário que vem despiorando, mesmo com a queda no preço das casas novas pelo 22º mês seguido. Um fator importante que está fazendo bem para a economia da China é a antecipação das exportações. Esse movimento foi muito forte em março por causa das tarifas do Trump, que começaram a valer agora em abril, então foi mais produto para lá, né? Para os Estados Unidos. Mas o problema é que, se por um lado os consumidores estão antecipando as compras e estocando produtos vendidos em sites como Shein e Temu, por outro, a própria Shein já começou com o movimento para tentar sair da China e levar as fábricas para o Vietnã e para outros países com taxas menores. É exatamente essa necessidade de migração do fluxo comercial global que está fazendo tão bem para a gente. Acontece que o Brasil é especialista em commodities como petróleo, minério de ferro, que são matérias-primas para outros produtos, e a gente também é muito forte em commodities agrícolas como carne, milho, soja e algodão. Então a China proíbe a importação de carne bovina e frango dos Estados Unidos, quem ganha? O Brasil. E aí a gente vê nossa exportação de carne bovina subindo mais de 40% em março e algumas ações bombando na bolsa. O problema é que isso puxa a nossa inflação. Se estão exportando carne, a carne interna fica mais cara. A JBS está com mais de 30% de alta em um mês, a Minerva quase 40%, a Marfrig quase 40%, a SLC Agrícola 13%, a Rumo de Logística, que faz o escoamento da produção, também está subindo. E indiretamente a gente também tem a Localiza, que se beneficia com a alta no preço dos carros e com isso tem menos depreciação da frota. E a própria B3, dona da Bolsa de Valores, que teve um ganho de 2,4% nas negociações aí em março por causa do aumento na volatilidade no mercado de ações e de contratos futuros. Ou seja, em qualquer situação sempre existem perdedores e ganhadores, e quando
quando o investidor começa a ficar com medo de investir nos Estados Unidos, o Brasil acaba sendo uma alternativa, o México também. Isso sem falar que o próprio governo dos Estados Unidos está tentando se aproximar mais da América Latina para tentar enfraquecer a China. E a China também está tentando se aproximar mais, né, da América Latina para tentar enfraquecer o Trump. Mas se vocês estão querendo nos aproximar, o ideal seria não aplicar taxa. Dica aí pro Ministério de Relações Internacionais dos Estados Unidos. Taxa não é amizade. Quem ama, não taxa. Vou mandar espalhar isso aí nos 2.000 outdoors aqui pelo Brasil para ver se funciona, né? Então o que a gente tem aqui nessa alegria? Se de um lado a China tá buscando novos parceiros na Europa e pedindo união para a família asiática contra os Estados Unidos, a gente tá vendo a aproximação do Trump de países como Panamá, que ele quer mudar o nome do canal, El Salvador e agora da Argentina, que inclusive acabou de derrubar o controle cambial e tá tentando fazer o câmbio voltar a seguir a cotação do dólar oficial, que pode ser bom pra eles, né? Agora, quando a gente pensa no Brasil, fica mais difícil considerar uma aliança entre o Trump e o Lula. Não fica, não. O Lula faz aliança com qualquer um. Ele casou com a gente, para. Mas quando a gente olha esse comparativo entre o comércio China e Estados Unidos com a América Latina, a gente tem aqui, né? A China tá grandona, né, gente? Os Estados Unidos tá meio capenga, só ganha na Colômbia é a época do pó. Mas é claro que mesmo que o Brasil saia por cima nessa guerra comercial, não dá pra esquecer que a gente tá com alguns problemas bem sérios aqui dentro, né? A cada dia que passa a nossa situação fiscal fica mais preocupante. O governo mandou pro Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, prevendo um gasto gigantesco com a Previdência, que pela primeira vez vai passar de 1 trilhão, mais de 8% do PIB, com um rombo estimado em quase 340 bilhões. A solução, sei lá, estende a idade, mais 5 anos e vambora, finge que não tá acontecendo. Apesar disso, o governo tá acreditando que vai fechar 2026 aí com um superávit primário de 0,25%, mesmo com aumento de 7,4% no salário mínimo, que deve passar de R$ 1.518 para R$ 1.630. Olha que maravilha. Isso aqui é bom, né? Finalmente, alguém que... O brasileiro só se fode, finalmente, pelo menos um aumentozinho no salário. E como já era de se esperar, a LDO tá focada em aumento de receitas, ou seja, mais impostos, mas sem nenhum corte de gasto relevante, que é o que a gente mais precisa aí, né? No ano eleitoral, vai ter corte de gasto. Quem é que vai fazer corte de gasto agora? Se fizer corte de gasto, é burro. Já pode dar uma testada de burrice e tomar o mandato. O que a gente tá vendo é o governo aumentando mais os gastos para tentar recuperar a popularidade. Então a gente já tinha a proposta de isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês, a liberação dos empréstimos consignados CLT e agora o governo aumentou para 12 mil o limite de renda para o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Tem também aí o aumento constante da Selic, né? Que é um patrocínio do governo para nós aqui, investidores. Cada vez que passa que deteriora mais a economia, a gente tem um aumento na taxa Selic que acaba pagando pra gente. Tem aí o Bolsa Investidor. Bolsa Investidor que o governo lançou também. E o ministro de Minas e Energia tomou uma onda alucinada, foi no restaurante português, vinho, batata, e aí decidiu que vai zerar a conta de luz para quem consome até 80 kW por mês. Ou seja, umas 10 milhões de famílias brasileiras aí. Ficou doido, né? Ele tem algumas pretensões aí de se tornar governador de Minas Gerais também. Não tem nada a ver com isso não, cara. Não tem nada a ver com isso não. Não deixa de fazer ilação, rapaz. O cara tá aqui com uma proposta bem orgânica, normal. Brasil. Tá isso aqui no primeiro ano de mandato do Lula. Isso aqui você acha que tem alguma coisa a ver com... O governador tá longe de eleição de governador. O problema é que essas isenções e subsídios vão custar muito caro, né? E ninguém sabe de certo onde vai vir o dinheiro para compensar tudo isso. Eu sei. É bom lembrar que a inflação continua sendo um problema real do Brasil. E uma pesquisa do Datafolha mostrou que 58% dos brasileiros estão comendo menos por conta da alta no preço dos alimentos. Apesar disso, pode ser que a gente tenha uma melhora no cenário geral da economia, mas muito em função dessa forcinha que os Estados Unidos estão dando pro Brasil fazendo merda, né? Indiretamente, inclusive, existe um consenso de que a taxa Selic já pode estar perto do topo. E até o JP Morgan revisou aí a perspectiva de juros para 14,75% no fim do ano. É bom lembrar que no fim do ano passado todo mundo falava de Selic em 16, até 17 no fim de 2025. Então o fato é esse, né? Não tem como a gente prever o que vai acontecer no mercado, toda hora existe uma previsão diferente da outra, e o que a gente sabe é que precisa ter um controle e ter uma estratégia para qualquer momento. Se você quer aproveitar, desenvolver uma estratégia legal, o que eu vou te recomendar? Abre aí, cara. Confia em mim, alvp.com.br. Por que eu vou pedir para você confiar em mim? Vai ter acesso à plataforma de investimentos exclusiva nossa, vai ter acesso, né, à nossa estratégia, à nossa equipe de suporte, vai ter acesso à nossa comunidade para tirar suas dúvidas, vai ter acesso a mim dando plantão de dúvida ali para você, vai ter acesso a módulo técnico e avançado, se você quiser, não quero só ser um cara que entende de ação, quero saber ler um fluxo de caixa de uma empresa. Tem essa opção lá. Precisa? É obrigatório? Não. Quem domina bem a matemática deveria fazer? Pode fazer, tá disponível. Quero entender da geopolítica. Putz, cara, você vira um cara completo. Tem muita gente entrando na UVP agora pra passar em prova, né? De banco, etc., concurso, e estão passando. Por quê? É muito completo, te dá uma base pra você entender o país como um todo. E aí, o que é o diferencial? Porque, cara, falar hoje em dia na internet, eu sei que não significa mais nada, né? Todo mundo pode abrir a câmera e falar qualquer coisa. A gente tá aqui há 5 anos, acho que isso é uma coisa que não se constrói da noite pro dia, né? Então eu tô aqui desde antes das crises, né? Tava lá falando em 2019, falava a mesma coisa, todo mundo que me acompanhou nessa jornada sabe disso. E a gente tem esse compromisso de que você pode entrar na UVP e pedir o seu dinheiro de volta há 5 anos. Você pode ir lá e procurar um cara num processo, um Jus Brasil, uma coisa, nunca teve, tá? Agora a gente vem aqui pra rapidinha, né? Notícias que são rápidas e relevantes
Só pode fechar o programa na metade, que nem compensa assistir mais. Não são relevantes e não é pra sair do programa, inclusive. Pode sair. Eu vou falar que aqui agora não dá nada, mas que aproveita. Se o pessoal sai agora, atrapalha a retenção. O YouTube vai distribuir menos o vídeo, menos pessoas vão assistir. É o ideal. Quem que tem que ver rapidinha? E sabe o que é uma rapidinha, né? Na verdade, eu queria trazer só uma curiosidade aqui. Uma rapidinha é tipo coelho. O intercurso sexual médio, um coelho, é de 10 a 40 segundos. É um atleta. O coelho que faz maratona é 40 segundos. De 10 a 40. Ih, sua esposa aí reclamando de você, olha aí. A próxima vez, avisa pra ela que ela podia ser uma coelha. É, coitada das coelhas, cara, dá até dó. Eu gostava de carne de coelho, nem gosto mais, peguei raiva desse bicho agora. Agora eu vou contar pra você a história triste que eu tenho na família. Meu pai, ele sempre curtiu carne de coelho, sabe? Aí uma vez, a gente nunca quis comer coelho, porque coelho é um bicho bonito, né? Mas lá em casa a gente criava coelho. Então, voltando aqui, a Vale teve uma queda de 4,5% na produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 2025, afetada principalmente por efeitos sazonais. É assim que o William Bonner faz, né? Enquanto o preço do minério de ferro segue resiliente, o petróleo continua com tendência de queda, apesar da alta de quase 3% na quinta-feira, depois dos Estados Unidos aplicarem novas sanções contra o Irã. Os bancos americanos apresentaram resultados sólidos e acima do esperado no primeiro trimestre de 2025, puxados por receitas recordes com operações de trading e gestão de ativos, apesar das incertezas com as políticas tarifárias do governo Trump. Você vê aí na tela a receita e o lucro do Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e JP Morgan aí. O Banco Central cortou a taxa básica de juros na zona do euro de 2,50% para 2,25% ao ano. Não tem medo de nada, né? Só mostrando que tem coragem. Aqui tem coragem, põe o Sérgio Berranteiro aí. E demonstrou uma preocupação com as tensões comerciais que podem deteriorar o crescimento dos países do bloco. Podem. É tão bonitinho, né? Romântico, né? A inflação na zona do euro desacelerou para 2,2% em março. Vai desacelerar tudo. Vocês vão ficar com deflação daqui a pouco. As gigantes chinesas Meituan e Didi querem vir pro Brasil e podem acabar com a hegemonia do iFood no mercado de delivery. Pode, porra. Quem é que vai usar Meituan? Olha o nome desse negócio. Já sei que vai dar errado. O negócio chama iFood, o outro chama Meituan. Você baixou o Meituan, o Didi tem chance. Com 100 bilhões de dólares em valor de mercado e liderança absoluta na China, a Meituan tem feito reuniões com empresários e fornecedores para viabilizar o início das operações no Brasil. Eu sou contra. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Qual que é a notícia? O Glauber Braga encerrou greve de fome após acordo com o Hugo Mota. O que é isso, cara? De uma vez eu fui assistir o filme, o filme chama Bicho de Sete Cabeças, já viu? Que é com o Rodrigo Santoro. No tempo que ele era bonitão, ruim, cabelo agitado. É ruim o filme, ruim. Bicho de Sete Cabeças é ruim? Você gosta? Você é analfabeto funcional, pô. Não vou nem discutir isso aí. Isso aí é bom demais. Você vê agora. E é filme brasileiro que dá pra você ver com a família. Inclusive, tem até uma coisa muito triste que aconteceu recentemente. Fizeram um filme do cara lá que na ditadura sumiu e tal. Puta filme triste, cara. Aí no meio do filme tem um momento que a menina vai viajar pro intercâmbio. Eles colocam a menina sem sutiã e fica filmando a teta da menina num filme triste, a situação vexatória. Recomendo até você ver em nota de repúdio, né? Você vê pra repudiar isso aí. Falta de respeito. A coisa completamente desrespeitosa. Você não acha, Casé? Eu concordo. Cara, muito triste quando isso acontece. A gente tem que assistir justamente pra gente saber e ter consciência do problema, né? Esse tipo de cena em filme brasileiro. Porque normalmente filme brasileiro tem que ter uma teta, né? É obra nossa, a gente assina com a teta. Tropa de Elite não tem uma teta. Tem uma teta? Tem que ter, não tem como. Eu lembro exatamente a cena, tem. Todos têm. É assinatura. No Tropa 1, quando eles estão armando pra fuder o coronel... E pegou, e eles estão lá no... Não tem como. Quando o cara tá armando pra fuder o coronel é foda. Pô. Tá armando pra fuder e tem uma pessoa pelada, aí é foda. Exato. A gente nunca quis comer coelho, porque coelho é um bicho bonito, né? Mas lá em casa a gente criava coelho e tal. E meu pai criava pra comer mesmo, porque dá um bom petisco. Aí meu pai, cara, falou que era frango, a gente tava comendo normal. Até que eu sempre fui um cara de conta, né? Eu olhei e falei, mas rapaz, tá com 4 coxas, né? As coxinhas. Algo errado não está certo. É porque normalmente eu e minha irmã, a gente pegava uma coxinha cada um, aí meu irmão, ele era mais velho, ele tinha que entender que não tinha coxa pra todo mundo e pronto, ficava por isso. Nesse dia a coxa rendeu, né? Aí eu contei e falei, vai, pai, essa... 4 coxas aqui, não tá certo, né, meu pai? O que foi, pai? Na Carla não come, já tava comendo a Carla. Aí eu percebi, aos 7 anos, que ele tinha matado o coelho. Não, e ele matou o coelho na Páscoa, que é um tipo de homicídio muito qualificado, né? Muito errado. Muito qualificado, por motivo top. Matou um coelho na Páscoa. Cara, meu pai era péssimo, né? É isso que traumatiza a criança. Que horror.